Fala família, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo a gente falou a introdução e agora a gente vai fazer o primeiro vídeo trazendo o primeiro conteúdo. Estão preparados? Vamos lá! Hoje eu vim especialmente para falar sobre a salvação. Por que eu escolhi esse tema? Porque normalmente é a primeira coisa que a pessoa ouve quando o evangelho chega até ela. E o legal desse assunto também, que para mim iniciar a falar dele, eu tenho que ir lá em Gênesis, ou seja, a gente começa lá no comecinho da Bíblia, que vai ser legal para nossa introdução. E aí, vamos imergir nesse assunto? Vem comigo. Quando a gente conheceu o evangelho, ou talvez começou a entender o evangelho, porque foi o meu caso, porque nasci no berço evangélico. Então cresci dentro da igreja, mas só depois de um tempo fui entender o evangelho. E talvez você não tenha nascido num berço evangélico e chegou para você esse evangelho da salvação, que você precisaria aceitar a Jesus para ser salvo. E aí você aceitou e agora você participa e tudo mais. Mas para iniciar, eu quero iniciar com uma pergunta. O que é a salvação? Eu fui salvo de quê? Por que eu precisei ser salvo? E para a gente entender isso, a gente precisa ir lá em Gênesis para entender qual foi o momento que o homem necessitou de ser salvo. Vamos lá? Se você quiser pode acompanhar comigo, é muito importante que você esteja com a Bíblia para você acompanhar juntamente comigo e você ler e ter esse exercício de abrir a Bíblia e ler. Se você não está com a Bíblia agora, pode usar o seu celular ou a internet, mas nos próximos vídeos que você vier assistir, é legal você estar com a sua Bíblia para você fazer as anotações e tudo mais. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus vai falar assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todas as coisas rastejantes, que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E agora a gente vai ler em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Porque Gênesis 1 fala sobre a criação e Gênesis 2 vai falar sobre a formação do homem. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aqui nós temos um boneco de barro. E soprou em suas narinas o sopro da vida. Quando Deus sopra, esse sopro, ele sai de dentro. E quando a gente pesquisa a palavra sopro, ela tem o mesmo significado que vento, também o mesmo significado que espírito. Ou seja, esse sopro foi a introdução do espírito que estava em Deus dentro desse boneco. Quando isso acontece, olha o que acontece no 7, lá na segunda parte. E o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, tinha o barro, o boneco de barro, que é o corpo, e aí Deus soprou o espírito nas narinas, o corpo espiritual do homem, e isso fez do homem uma alma vivente. Então nós somos uma alma que contém um corpo espiritual e um corpo material, beleza? Por que eu estou explicando isso? Porque a salvação, ela ocorre nesses três tempos. A salvação, ela ocorre no espírito, ela ocorre na alma e ela ocorre no corpo. Por isso que é importante a gente entender a formação do homem, o que o homem é. Agora a gente vai um pouquinho mais para frente para falar sobre a queda do homem, que foi o momento que o homem necessitou de ser salvo. Olha que bacana. Vamos lá. Agora eu quero ler em Gênesis 2, capítulo 8, que fala assim, ó. E o Senhor Deus
plantou um jardim na direção do leste no Éden, e ali ele colocou o homem que havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista, boa para alimento, e também a árvore da vida que estava no meio do jardim. A árvore da vida estava no meio do jardim, vírgula. Essa vírgula é bem importante. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, a árvore da vida estava no meio do jardim, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, aqui não fala aonde que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava. É antes porque tem uma vírgula, ou seja, a árvore da vida estava no meio do jardim. Segura essa informação que ela é muito importante pra gente. Agora a gente vai ler em Gênesis 2:16 que fala assim, ó: "E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de todas as árvores do jardim tu poderás comer livremente." Olha que interessante. A regra não era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também era comer de todas as árvores. Isso também era uma regra, inclusive a árvore da vida. Não havia problema do homem comer da árvore da vida. Ele só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que são duas árvores distintas, diferentes uma da outra. Parece que é a mesma, mas não é. Olha lá, 17. "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás." Olha só, Deus cria o homem e a Bíblia fala que ele cria para ele cultivar a terra. Olha que interessante. Ele cria também um jardim, só que ele dá para o homem e coloca o homem dentro do jardim, um jardim pronto para o cultivo, porque a natureza de Deus é uma natureza doadora e a natureza do homem é uma natureza de recepção, de receber. Deus é doador e a gente tem uma natureza de receber. Então, por mais que o homem foi feito para cultivar a terra, Deus deu o jardim pronto para o homem. Era um lugar de desfrute, era um lugar que já estava tudo pronto, estava tudo certo, era tudo muito bom e maravilhoso. Só que mesmo se o lugar for bom, mesmo se o lugar for maravilhoso, se o lugar não tiver uma porta de saída, esse lugar se transforma em uma prisão. Então, o nosso Deus não queria pessoas condicionadas ao acerto, ele queria a nossa escolha. Ou seja, a regra dele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal era para que a gente tivesse a nossa escolha, porque senão a gente ia ser condicionado ao acerto e a gente viveria numa prisão condicionada a só acertar, a só acertar. Então pensa, ele ordenou para que comesse de todas as árvores, menos de uma. Era uma coisa fácil, só que toda vez que Deus cria uma regra, cria-se dentro do homem uma vontade e uma curiosidade de fazer o que não pode. Essa é a natureza do homem, porque é igual uma criancinha, não faz aquilo, ela quer fazer. Essa é uma natureza que nós temos. Então cabe a nós dominar os nossos desejos e as nossas vontades, porque senão a gente ia ser condicionado. Então esse foi o motivo da árvore, esse foi o motivo de ter uma regra e uma condição para que a gente errasse ou acertasse. E um belo dia, a serpente, um animal que a Bíblia diz que é astuto, foi utilizada para enganar a Eva. Todas as regras foram passadas para Adão, só que Eva sabia de alguma coisa, porque quando a serpente veio falar com ela teve respostas a Deus. Vamos lá ver o que ela tinha para falar. Olha só, Gênesis 3. "Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais." Você está vendo que Eva tem informações. Só que olha só o que acontece. Tem informações aqui que não condiz com a regra que Deus deu. Primeiro eu quero falar sobre a árvore que estava no centro. A gente leu, a árvore do centro
era a árvore da vida, não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no coração da Eva, o centro para ela já era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore não estava no meio, mas no coração dela já estava. Eva já começa a mostrar que as informações estavam bagunçadas na cabeça dela. E é assim que o inimigo trabalha. Pessoas que têm certamente e têm na sua mente que deve ser feito exatamente certinho, é muito difícil do Satanás e do diabo agir na mente dessas pessoas. Agora, quando tem uma mente em confusão, tem uma mente que não entende direito, essa é uma mente que o Satanás gosta de fazer essa confusão e vir com o seu engano. Olha só outro erro da Eva. Ela falou assim, não pode comer o fruto e nem tocar no fruto. Deus nunca disse isso. E veja bem, o que é quando eu falo algo que você não disse? Isso é uma mentira. Então, Eva estava mentindo ou por falta de informação ou porque ela queria mentir. Isso eu não vou conseguir saber exatamente o que estava passando na cabeça dela. Mas quando a gente tem uma informação que a gente não sabe, o interessante é a gente ou procurar saber ou não falar nada. Mas aqui ela estava falando assim que Deus falou que não podia tocar. E Deus nunca disse isso. Deus falou sim para não comer. E no dia que nela tocar, ela achava que só de você tocar, e isso não era verdade. Você podia pegar fruto, jogar bola com fruto, jogar em alguém, mexer no fruto, não haveria problema. O problema estava em comer o fruto. Mas toda vez que a pessoa está caída e com o coração corrompido, ela começa a criar regras que não existem. Por exemplo, às vezes tem uma regra assim, ó, não coma esse doce. Então você cria uma regra em você, assim, ó, eu não vou nem tocar nesse doce. Se eu tocar, provavelmente eu vou comer. Então, a gente começa a criar regras que não existem. Isso é uma característica de um coração corrompido e de um coração que já está caído. Eva, antes de comer o fruto, já estava caída. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal já era o centro para Eva. Também ela já estava criando regras que não existiam, para tentar afastar ainda mais ela desse desejo desenfreado. Pessoal, olha só o que aconteceu. Eva tomou do fruto, caiu na lábia da serpente, e o seu marido também comeu juntamente com ela, e aí o primeiro pecado veio à tona. O pecado entrou. Todo aquele que peca é escravo do pecado. A partir desse momento, pela decisão de Eva e Adão, o homem necessitou da salvação. É aí que começa a necessidade da graça, a necessidade do homem de precisar de um resgate, porque Deus deu tudo pronto e deu uma regra. O homem desobedeceu, o pecado entrou e agora começa a nossa luta. Olha só que interessante, quando eles pecam, algo no espírito de Adão acontece, porque Adão se comunicava com Deus espiritualmente e depois disso necessitou que Deus descesse até o jardim. E a Bíblia vai falar assim, que Deus perguntou a Adão, Adão, onde estás? Olha que interessante. Até parece que Deus não sabia onde estava. Só que quando a gente pega as traduções e a gente faz um estudo para tentar entender da onde veio as palavras, a gente entende que o que Deus quis dizer é assim, ó, Adão, na onde foi que você se perdeu em você mesmo? Porque a gente não está conseguindo se comunicar espiritualmente. Tive que descer até aqui e liberar a minha voz. Foi a primeira manifestação da voz de Deus ao homem, porque antes a comunicação era espiritual. E aqui teve a primeira manifestação de Deus, com a palavra de Deus. Adão, aonde estás? Percebi que estava nu e me escondi. Olha só. Adão percebeu que estava nu, se escondeu, ficou com medo. E olha só, o pecado faz o homem se esconder de Deus. E Deus foi até o homem. Veja que Deus nunca teve problema com o pecado. O homem que teve o problema com o pecado. Deus foi até Adão para ver o que aconteceu. E aí, ali, essa conversa de Deus com Adão, creio eu, que poderia ter se resolvido ali mesmo. Poxa Deus, eu errei, comi juntamente com a minha mulher, me perdoa, tudo mais. Deus ia instruí-los e talvez não ia acontecer tudo o que aconteceu. Porém, olha só o que Adão fez. Tá vendo só
a mulher que o Senhor me deu fez eu comer do fruto. A mulher também jogou a culpa para a serpente e ficou um jogando a culpa para o outro. Toda vez que a gente pega a culpa dos pecados que nós cometemos e tenta repassar, a gente joga essa culpa em Deus. Por isso que é muito importante a gente assumir o nosso erro e é muito importante a gente assumir e declarar: errei, pequei e perdão, me perdoa. Aquilo podia ser resolvido ali, mas ficou um jogando no outro. E o que acontece? O homem nasceu no tempo, porque já viu o sol, a lua. Diferente de Satanás, o pecado de Satanás, ele está na eternidade e não tem muito mais o que fazer. Por isso que não teve jeito o pecado de Satanás, os pecados. Mas o homem Deus criou no tempo, porque tudo isso que acontece sempre foi um plano, porque se o homem se corrompesse, haveria uma forma de resgate. Nós estando no tempo, tem uma maneira de resgate. Há uma maneira de salvação. E o jardim do Éden, e Adão lá, era para Adão ser eterno. Porque nós fomos criados com um corpo mortal. Porém, havia uma coisa que nos tornaria imortal. E a gente ia viver para sempre por causa dessa uma coisa. Olha só que interessante que eu vou ler agora. Até parece que era apenas um castigo a retirada do homem do jardim. Mas olha só, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, vai falar assim, ó. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal, e agora para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Ou seja, o corpo de Adão era um corpo mortal. Só que quando ele comia da árvore da vida, ele se tornava imortal. A árvore da vida é o que dava a vida eterna para Adão. Aqui a gente enxerga Cristo, porque Cristo nos dá a vida eterna. E a árvore daria essa vida para Adão. Então é um dos motivos que Deus tirou Adão do jardim. Porque se ele comesse e vivesse para sempre, o seu pecado também ia ser eterno. Então Deus tira a eternidade do homem, coloca um querubim para que o querubim bloqueasse o caminho para a árvore da vida, para que o pecado dele não se tornasse eterno. O pecado de Adão não podia ser eterno. E aí Deus tira a eternidade do homem e o homem fica no tempo. Olha só, foi uma proteção de Deus, a retirada do jardim. Além de ser uma consequência ruim para o homem, ainda foi uma segurança de Deus, ainda foi um cuidado de Deus para nossas vidas, para que nosso pecado não se tornasse eterno. Pessoal, para a gente finalizar a introdução da salvação, eu vou ler em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Por que eu vou ler? Porque o homem, como a gente leu, um dos primeiros versículos que a gente leu, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem tinha essas características. Só que as decisões do homem fez com que ele perdesse essas características. E aí olha só o que acontece. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Olha só, Adão agora reproduz a sua própria imagem e os filhos de Adão também, e assim em diante. Ou seja, aquela natureza que era para ser divina, imagem e semelhança de Deus, agora é uma natureza pecaminosa, e o homem vai passando essa natureza de pai para filho, de pai para filho, até os dias de hoje. Pessoal, então nessa introdução de o que é a salvação, a gente falou sobre a queda do homem, e agora a gente consegue entender por que a gente precisa ser salvo, porque agora habita uma natureza pecaminosa em nós, precisamos de ser salvo dessa natureza. Então essa foi a introdução.
Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma informação que você não entendeu direito, você pode nos chamar, nos comunicar para a gente tentar te explicar melhor, tá? Se ficou alguma dúvida, não fique com ela, tá bom? Entre em contato com a gente que a gente vai tirar as suas dúvidas, beleza? Então a primeira introdução é essa, a queda do homem, beleza?